Oi, olá, como é que vai? Tudo bem? Saulo aqui de novo e estamos aí com mais um episódio do Não Lugar. Eu tô com alguns episódios pra gravar, tenho várias ideias pra começar aqui, mas eu simplesmente não tô conseguindo escrever nenhum roteiro por enquanto. Eu também tava tentando escrever no meu livro, mas não tá rolando. E aí eu sei que quando acontece esse tipo de coisa é porque tem bastante coisa acontecendo na minha cabeça e eu não consigo focar em uma coisa só. E hoje o dia tá bem esquisito. Então, uma vibe meio estranha pra ser criativo. Então, só vou vir aqui falar, né? E aí, eu tava lembrando de um episódio do Midnight Gospel. Não sei se vocês já assistiram. Mas tem aquela coisa que tem uma frase num episódio, que é o último episódio, que ele tá falando com a mãe dele. E eles estão conversando sobre não importância das coisas, né? E, e aí ele fala pra ela que pra ele ela é importante. E que vai ser difícil quando ela partir, né? E aí ele pergunta, né? O que eu faço então quando eu sofrer? E aí ela fala, ah, você chora. Só chora. Aí eu falei, pô, eu vou pegar. Eu gosto da animação, eu já assisti algumas vezes. E eu ia pegar uns trechos no YouTube pra eu assistir. Mas é tão frustrante você abrir o YouTube pra assistir alguma coisa hoje em dia. Tava numa vibe já meio chorando, assim, e tava vindo, sabe, o sentimento. Tava conseguindo finalizar as minhas coisas num sentimento só pra poder esvaziar, assim, pra poder deixar fluir. E é tão frustrante você abrir um vídeo no YouTube e começar a tocar uma música super animada com comercial de inteligência artificial. Corta na hora a vibe, assim. Então eu tive que fechar o YouTube. Quase dei um grito aqui. Joguei alguma coisa, porque foi muito frustrante. É muito frustrante fazer isso. Sempre acontece. Sempre, sempre. É sempre quando você menos precisa do YouTube, assim. Eu acho que achar uma coisa específica lá. E aí vem um comercial e corta completamente a vibe, assim. E é assim que eu vou começar hoje. E é isso, eu acho que o episódio de hoje vai ser sobre frustrações. E tem uma coisa que tá me incomodando há alguns dias já, acho que muita gente passa por isso, que são formigas. Do nada começou a aparecer bastante formiga no meu quarto, eu acho que elas estão vindo da rua. E por algum motivo elas resolveram que o meu quarto ia ser um caminho delas, assim, pra ir pra algum lugar, pra ir pra casa talvez. E aqui não tem comida, eu não como nada no meu quarto, e não tem nada relacionado à comida aqui no meu quarto. Nada que elas pudessem achar interessante aqui pra, enfim, pro modo de vida delas. Mas elas decidiram que aqui vai ser uma rota aqui delas, né? E, e é impressionante porque sempre quando eu limpo meu quarto e eu destruo os caminhos delas, assim, eu jogo veneno, alguma coisa assim, pra, pra tentar acabar com esse problema, elas constroem uma rota completamente diferente, assim. Então, agora mesmo eu tô falando com aqui no microfone, eu tô vendo uma única unidade de formiguinha que eu acho que é a pioneira, assim, que vai traçar uma nova rota e depois ela vai chamar as amiguinhas dela pra esse rolê. Cínica. Ela tá paradinha aqui me olhando. Enfim, isso tá sendo um problema já há algum tempo. Tá sendo muito frustrante lidar com isso, porque não acaba. E assim, o filetinho de formigas passando pela minha parede não é o fim do mundo, assim, não me incomoda tanto. O problema é que elas resolvem se aventurar pra outros lugares, assim, então. Às vezes eu vejo uma formiguinha andando no meu notebook. Um notebook que eu paguei bastante caro e não me recuperei ainda da compra até hoje. Na minha mesa, na minha televisão. E é isso que é o problema. Que se elas resolverem que esses bens materiais serão a nova moradia delas,
Talvez elas danifiquem aí o meu equipamento. E como a gente já estabeleceu aqui, eu não tenho dinheiro. Não tenho da onde tirar a renda pra repor isso daí. Então, a gente não vai conviver em paz. Enquanto elas estiverem aqui, essa batalha tá acontecendo. E eu acho que essa tá sendo uma das minhas maiores frustrações nesse momento. Porque sempre quando eu tô bastante irritado, elas devem estar vivendo a vida delas normal ali, mas sempre quando eu tô bastante irritado, parece que o meu olho vai direto nelas assim. E aí eu vejo elas andando ali. E isso acaba com o meu dia. De um modo assim, que eu não sei explicar. Eu acho que eu tô passando muito tempo no meu quarto, tá? Eu acho que o problema realmente, assim, no fundo é esse. Tudo bem, eu já marquei um rolê com os amigos pra espairecer um pouquinho. Tem outra coisa também que é o fato de que eu não tô conseguindo escrever, né? Como eu bem mencionei aqui no comecinho, esse episódio só tá existindo porque dessa maneira, né? Bem porca, inclusive, porque eu não tô conseguindo escrever um roteiro e não tô conseguindo escrever meu livro. Então está caótico aqui, estou bastante frustrado em relação a isso. Eu só queria vir aqui dizer exatamente isso, que eu estou muito frustrado. E eu não consigo assistir uma porcaria de um vídeo no YouTube porque acontece aquele monte de propaganda que corta, brocha completamente qualquer ser humano com o mínimo de sentimento dentro de si. E aí isso só vai catalisando aí os nossos sentimentos ruins, o que é bastante inteligente das empresas. Vou dar isso aí pra eles. Porque a gente acaba se frustrando tanto que aí você acaba gastando dinheiro pra calar a boca dos marqueteiros aí, dos comerciais. É justamente por isso que eu pago Spotify hoje em dia, porque o momento de ouvir música pra mim é sagrado. Aí eles me tiram dinheiro assim, né, enfiando comerciais horríveis, barulhentos na minha cabeça no momento que eu preciso de paz. Aí eles vencem a gente pelo cansaço, né? E hoje em dia é pra tudo, né? Eu acho que a gente nem não tem mais nem direito de morrer de graça, né? A gente precisa pagar pra tudo. Que inclusive é um negócio bastante maluco, né? Se você parar pra pensar. Esses tempos atrás faleceu um parente nosso aqui. Não era muito próximo de mim, mas era bastante próximo da minha mãe enfim, morava em outro estado, tudo. E ela queria, né, foi uma pessoa bastante importante na vida dela, e ela queria fazer essa viagem pra se despedir. E aí a gente lembrou que a gente é pobre, né? E o quão pobre a gente é, porque a gente não conseguiu levantar R$ 3.000 assim de cara pra pagar uma passagem de ida e volta pra Pernambuco, pra ela fazer essa viagem aí de despedida. Então é bem complicado aí o jeito que as coisas funcionam. E até pra quando você mesmo, né, falece. As pessoas que ficam assim, se instaurou aí uma cultura de capitalização da morte, assim, que as funerárias lucram com tudo, né? Embalsamento, tudo. A gente não lida mais com nada, assim. A gente paga para as pessoas resolverem tudo pra gente, assim. Não que eu soubesse o que fazer também num caso, mas é justamente sobre isso, né? A gente não sabe o que fazer com as pessoas que falecem. Parece que a gente só quer resolver as coisas rápido, assim, e não sobra muito tempo, né? Sei lá, a gente comercializou bastante essa parte, assim, e a gente acaba não curtindo muito. Curtindo é a palavra correta, né? Mas acaba não vivendo, não estando presente naqueles momentos ali, junto. Porque tem toda uma questão sanitária que a gente criou, assim, pra dizer adeus, assim, pras pessoas é mais complicado. Acho que antigamente as pessoas eram mais presentes, assim, em todos os processos. Mas aí são outras questões também, né? E o que eu queria dizer é que não é barato, né? Pra você fazer isso daí. E antigamente parecia que o governo pagava, né? Mas hoje em dia a gente privatizou essa coisa também, pelo menos aqui em São Paulo.
Tava vendo esses tempos atrás uma reportagem de que não tem mais isso, né? Privatizaram completamente o processo de morte aí. E se você não tem dinheiro pra fazer, problema seu, arrume, né? Que é uma outra coisa frustrante aí também. Indo completamente no oposto aí do que eu tava falando, eu até peço perdão aí, porque eu acho que eu pesei um pouco o clima, mas voltando aí pra coisas mais cotidianas, uma coisa que me frustra bastante também é pessoas que não enchem a forminha de gelo de volta, assim, e guardam a forminha vazia lá. Ou pessoas também tá na mesma mente psicopata de uma pessoa que não come todo o conteúdo de um pote, né? Mas come o suficiente pra deixar só um pouquinho pra não precisar lavar o pote. Tá no mesmo patamar aí de submundo de pessoas horríveis que me frustram bastante também. Geralmente são essas pessoas têm uma clara identificação com o gênero masculino, né? Muito, muito provável, quase sempre que seja um homem. Outra coisa que acaba comigo também são aquelas pessoas que mandam o oi, tudo bem na mensagem e não dizem logo o que querem. Geralmente as pessoas vão pedir um favor bem grande pra você, uma coisa bem chata. E aí esse oi, tudo bem, na verdade é só uma artimanha, uma armadilha que elas vão criar pra quando você responder, elas te mandarem uma outra mensagem te pedindo um favor bem grande, uma coisa bem desconfortável e que você não tá, claramente não estará a fim de fazer, né? Sempre vem uma bomba depois de um oi, tudo bem assim. Então, eu geralmente te to né, criei a tática, né, de demorar horas pra responder aquela pessoa, tá? Porque se o problema dela for urgente e tão ruim quanto parece, ela vai arrumar outra pessoa para fazê-lo, né? E eu tenho em mente que se fosse uma coisa tão grave assim, ela me diria logo de cara o que precisa ser feito, né? E não criaria uma armadilha da língua, tá? Pra Pra me fazer cair nela. Então é uma coisa que se você tá me ouvindo isso agora, se você está ouvindo isso agora, saiba que essa é uma tática que eu tenho. Se você me mandar só um oi, tudo bem, eu provavelmente vou demorar algumas horas pra te responder. Que a minha cabeça, traumatizada, pensa que você vai me pedir algum favor bem ruim, tá? Então é uma coisa que eu faço bastante. Principalmente pessoas que não falam direito com você, assim. Quando é uma pessoa que quase não interage contigo, vai te mandar um bom dia, tudo bem? Boa coisa não é. Tá? Essa pessoa com certeza não está com saudade de você. Acaba muito com o meu dia também quando me dá um estalo assim, do nada eu resolvo cozinhar. Tipo, acho que eu vou fazer um bolo. Tô com vontade de comer um bolinho de chocolate aqui, delícia. E aí eu abro a despensa e não tem alguma coisa, tipo, não tem, sei lá, não tem ovo ou não tem chocolate, que são ingredientes aí, né, essenciais para se fazer um bolo de chocolate. E aí parece que eu vou minguando assim, eu vou desfalecendo. Isso me dá uma raiva muito grande, assim, quando isso acontece. É claro que eu podia pegar um cartão e a minha, sei lá, calçar um sapato e comprar um chocolate, comprar um ovo. Mas todo o processo de fazer isso já é muito frustrante também, entendeu? E eu tinha, né, o ímpeto que me levou a querer fazer o bolo foi justamente buscar conforto, né? Então, todo ato de ir comprar alguma coisa já acabou comigo. E eu acabo comendo um biscoito com manteiga e um leite com café, que também é bastante frustrante, né? Depois que você materializa na sua cabeça, né, um bolo de chocolate platônico bem delicioso, que você fez com suas próprias mãos. E aí dá tudo errado. Eu comecei a usar bastante boné atualmente porque arrumar meu cabelo tá sendo uma experiência horrível. Ele é aquela velha história, ele fica lindo quando eu tô em casa, mas se ele descobrir
que eu vou sair pra algum lugar, ele fica todo arreganhado, assim. Ele não vai pro. Ele não fica no eixo, assim. É um terror. Não tem o que eu faça. Já comprei óleo, já comprei pomada, já comprei creme, já dormi com touca, já tentei arrumar ele antes, horas antes, pra ver como que ele vai se comportar depois que seca e não tem jeito. É sempre uma experiência horrível. Agora, o dia que eu tô derrotado, deitado na minha cama o dia inteiro, sem nenhuma perspectiva de levantar, sem querer falar com ninguém, ninguém vai vir aqui me ver, ele tá lindo, radiante. Ele fica perfeito, assim, o caimento, assim, olha, digno de revista, assim mesmo, sabe? E aí o máximo que eu faço às vezes é tirar uma foto pra eu ter uma prova de que isso aconteceu um dia, que meu cabelo não é como as pessoas veem no dia a dia, assim. Ele, na verdade, ele só é bastante tímido. E ele não mostra o potencial dele por completo quando ele está na rua. Alguém sabe, será por que que isso acontece? Preciso pesquisar um dia. Se é umidade, poluição. Às vezes é poluição, né? Bem provável que seja. Que deixa ele dodói. E aí ele não fica muito bom fora de casa. E isso é muito pior quando eu viajo, sabe? Pra qualquer lugar que seja, assim. Eu lembro que eu tava cuidando muito bem do meu cabelo antes de viajar. E na minha cabeça, eu ficava me imaginando. Eu fui pro Rio de Janeiro, né? E eu ficava me imaginando lindo, assim, sabe? Tipo, saindo com a minha roupa de praia e o meu cabelo, assim, bem ondulado, assim, num caimento perfeito. E o sol batendo no meu rosto e uma cena, assim, uma coisa de novela mesmo, uma coisa bem bonita. E a realidade foi completamente diferente, assim, foi devastadora. Eu tenho duas fotos que eu tirei lá, quando eu tava lá, e nas duas eu tô de boné, porque não tinha a menor condição de sair em público daquele jeito. E eu não tinha nem entrado no mar ainda, tá? Depois que eu entrei ficou pior. Enquanto ele tá molhado tá tudo bem, né? Porque ele tá no lugar, tá bonitinho. Depois que seca, meu filho, aí que o negócio fica feio. É engraçado, né? A gente, não sei vocês, mas eu crio um cenário tão bonito na minha cabeça de como vai ser minha viagem. E geralmente eu me frustro, porque eu não sei porque eu não consigo ficar bonito quando eu tô viajando. Eu me sinto muito feio, eu me acho ridículo, horrível. Eu acho que é porque eu não tenho conforto da minha casa pra poder me arrumar direito, e aí sempre acho que as roupas que eu escolhi são péssimas, e o meu cabelo tá feio, minha pele tá seca demais, eu tô inchado porque eu não consegui ir no banheiro. Isso é um problema que eu tenho também, de ter um intestino tímido, e eu fico inchado. E aí fica tudo péssimo, assim. E aí o que era pra ser um momento lindo entre amigos e família, e eu conhecendo novos lugares, acaba sendo bastante frustrante, assim, porque eu tô bem feio. Eu aprendi a lidar um pouco com isso, um pouco, tá? Também não sou nenhum príncipe encantado da, da cura emocional. Eu me frustro bastante ainda com isso, toda vez, mas eu aprendi a não deixar isso acabar com o meu rolê, tá? E é por isso que eu ainda me sinto corajoso o suficiente para deixar minha casa e ir para alguns lugares, tá? Mas se eu pudesse, tá, o meu lado mais irracional ficaria trancado para sempre aqui no meu quarto, porque é só onde eu consigo realmente ficar bonito. Eu tenho muitas outras coisas que me frustram, assim, eu passo bastante tempo da minha vida frustrado, mas só pra finalizar aqui, eu tenho um bastante específico, que é no meu aniversário quando cantam parabéns pra mim. Que me desculpem, assim, os extrovertidos, eu sei que isso é uma parte bastante importante pra muitos de vocês. E eu não me importo com o cantar parabéns, o ato de cantar parabéns em si, que eu acho muito legal até você celebrar a vida de uma pessoa. E eu participo, eu canto, bato palma, eu gosto de cantar parabéns pros outros. Esse é um momento legal, assim, de celebração. Dito isso, assim, eu acho que quando as pessoas estão cantando para mim, e eu sou aquela pessoa que tá aí no centro da sala, é horrível a sensação, é uma sensação péssima. Eu odeio tanto. Nossa, eu me sinto mal. Parece que o mundo fica em câmera lenta, assim, e eu me vejo naquele lugar escuro, com um monte de gente sorrindo pra mim, tipo, batendo palmas, e as palmas meio que fazem eco na minha cabeça, assim, e eu fico pensando, meu Deus, acaba, por favor.
e aquilo parece que dura uma eternidade. Parece que é uma música tão longa assim, sabe. E é rapidinho, dura alguns minutos, alguns segundos, mas parece uma eternidade, assim, e é uma coisa que não tem fim. E é até uma coisa meio macabra, assim, sabe, você tá atrás de uma mesa, tem uma coisa pegando fogo na sua frente, e tem várias pessoas sorrindo pra você, olhando fixamente pra você e batendo palmas, assim, e cantando uma canção. Uma canção que não tem nenhum sentido, né, pique, 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 hora, 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 rá-tim-bum. Tipo, isso poderia facilmente ser invocação de algum tipo de demônio, assim, e a gente nem sabe. É isso aí, até mais.